nós pedimos ao Padre Tiago que nos ajudasse a refletir um pouco sobre o tema que está subjacente ao programa deste ano e que tem a ver com a ecologia integral e que é ligado, está presente, é proposto pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si. Informar também, para quem chegou mais tarde, que a partir deste momento esta sessão de formação está a ser gravada e, portanto, se alguém não autoriza a captação de imagem, portanto, pedimos que desligue a câmara e passamos a palavra ao Padre Tiago. Padre Tiago, escutamos-te com gosto. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado a todos também por estarmos aqui presentes neste momento. Eu ia dividir um bocadinho esta apresentação, esta formação, em duas partes. Uma parte em que procurava falar um bocadinho convosco do tema também para sentir que estamos todos no mesmo barco em relação àquilo que é o pensamento também do Papa Francisco e da Igreja em relação à ecologia e à criação no sentido mais lato. Depois ia fazer uma proposta de leitura didática da Palavra de Deus. Bom, então, em primeiro lugar, olhem, nós estamos a falar para crianças pequenas, mas todos nós, mais pequeninos ou mais velhos, somos muito sensíveis à beleza da natureza, à beleza da criação. E é precisamente essa beleza que nós queremos respeitar e que nós queremos manter. O nosso trabalho, o nosso esforço e aquilo que o Papa Francisco nos tem dito na Laudato Si, também no Sínodo da Amazónia e em várias outras catequeses e homilias, é precisamente que temos que aproveitar o que há de bom no nosso planeta. Mas que ao mesmo tempo, e isso vai ser algo muito importante que o Papa Francisco nos vai focar, porque reparem, sobre a ecologia, quase hoje aparece em todo o lado. O documento, se pudesse ficar um bocadinho mais para cima e com um bocadinho mais de zoom, é a primeira parte, um bocadinho mais para cima e com mais zoom. Logo no início mesmo, os tópicos de entrada. Bom, então o primeiro tópico é que, se calhar com um bocadinho mais de zoom vê-se melhor, é que Deus é Criador. Deus é Criador. Deus, reparem, a diferença aqui da nossa fé e de alguém que não tendo fé também quer o melhor para a natureza, é que nós acreditamos pela fé, e vamos ler isso a seguir na Bíblia, que Deus cria tudo aquilo que existe com amor. Com amor. E o amor é uma coisa que as crianças isso entendem. Tanto que às vezes há imagens, quando é assim para explicar às crianças, de Deus a abraçar o mundo, Deus a abraçar o planeta. É assim, Deus criou tudo com amor e Deus quer as coisas boas. E por isso, quando nós olhamos para a natureza, e tantas vezes, se olharmos para uma paisagem bela, seja à noite agora é difícil, na cidade principalmente, mas não só, poder ver a beleza das estrelas. Mas tantas vezes é bom nós pararmos para olhar para a criação. E nós encontramos, às vezes, num pôr do sol maravilhoso, numa paisagem, nós sentimos tocados pelo amor de Deus, que fez as coisas tão bem feitas. Fez as coisas tão bem feitas. E por isso, essas coisas que estão bem feitas e são belas, hão de tocar também a todos. E é bom, por exemplo, é verdade, nós estamos em tempo de pandemia, mas ter uma saída com as crianças, quem puder, porque isto depois também depende um bocadinho da área geográfica, ver a natureza, contemplar a natureza com as crianças do Despertar da Fé e perguntar-lhes o que é que elas veem. O que é que elas veem quando veem a natureza? Vejo uma árvore, vejo... E como é que é a árvore? A árvore é bonita. Ok. E quem é que fez a árvore? E ir perguntando devagarinho e ouvindo as respostas, sabendo que as respostas às vezes, umas vezes fazem mais sentido, outras vezes aparentemente não fazem tanto sentido, mas fazem sentido na cabeça das crianças, mas procurando apontar sempre
para o amor. Existe um amor. Aliás, nota-se também quando alguém prepara alguma coisa, por exemplo, alguém cozinha, se cozinhou ou se preparou alguma coisa com amor, ou se fez uma coisa assim às 3 pancadas. E aqui também, nós olhamos para a natureza, olhamos para o universo e vemos que as coisas não foram criadas às 3 pancadas, foram criadas com muito cuidado, com muito amor, com o maior do pormenor e o maior do detalhe. Depois também, a bondade, a beleza, a verdade. A verdade é que quando nós olhamos para a natureza, nós vemos a verdade que é Jesus. Porquê? Porque se encontramos na natureza o amor, também vamos encontrar Jesus que nos ama. Agora, nós somos parte da natureza, não é? É o ser humano e depois há a natureza. Não, nós todos fazemos parte da natureza. E por isso todos devemos contribuir para a verdade da natureza, que é o quê? Que é que as coisas sejam belas e boas. E todos devemos contribuir para a unidade. A unidade é o quê? Se repararmos, e isso também podem mostrar às crianças da catequese, todas as coisas estão montadas, a natureza está feita para tudo ter um propósito. Por exemplo, as abelhas vão até às flores, vão buscar o pólen para fazer o mel, para fazer todas as coisas, e depois o ser humano usa o mel, e depois, estão a ver, todas as coisas estão ligadas. Há uma unidade. O ser humano não foi aqui posto assim, de forma ao acaso, sem mais nem quê. E depois, claro que este ponto a seguir, fé e ciência, não é para estarmos a falar com eles, obviamente, mas é para nós próprios termos sempre consciência, porque, bem, depois nos mais velhos, essa pergunta vem sempre. Mas às vezes, nós próprios, é bom saber isto e sublinhar este ponto. Que é o quê? A Bíblia não é um livro de ciência, ok? A Bíblia é um livro é uma história de amor. A Bíblia é uma história de amor. Os livros de ciências, histórias de ciências, contam como é que as coisas acontecem. A Bíblia diz-nos qual é o sentido da vida. Conta-nos o que é o mais profundo. O que é que toca o nosso coração. Porque é que estamos aqui? Quem é que nos criou e para onde é que nós vamos? Então tem um sentido diferente. Há vários textos, não é? Claro que isto, obviamente, como digo, isto é mais para nós do que para eles. Mas uma coisa é escrever poesia, outra coisa é escrever um livro de química ou um livro de biologia. É diferente. E a Bíblia tem um estilo próprio. A Bíblia é um livro sobre a religião, sobre um Deus que nos ama e vê tudo a partir de Deus, mesmo a natureza. E isso é que é a diferença também com quando ouvimos, e bem, tanta gente a falar na ecologia, não há um planeta B, pronto, ok. Mas para nós, isso é tudo verdade, porque foi criado com amor. E por isso, devemos tratar com amor aquilo que foi criado com amor. Portanto, são duas coisas diferentes. Fé e ciência são dois olhares diferentes. Pronto, mas para eles, eu julgo que, obviamente, nem sequer vale a pena abordar o assunto. Esse aí é mais para termos nós presentes, porque reparem, olha, há coisas que nós não falamos, mas que é bom ter tudo direitinho na nossa cabeça, porque depois, mesmo contando, é verdade, com as crianças tem que ser muito simples, muito simples. Mas, se temos tudo muito arrumadinho na nossa cabeça, depois é mais fácil ser mais simples. Pronto. E depois, esta expressão do Papa, ecologia integral. Ecologia integral. Olhem, ecologia integral é isto. O ser humano faz parte da ecologia. Ou seja, a ecologia não é só o poder reciclar, reduzir, não desperdiçar comida. Isso é tudo ecologia? Claro que é. O degelo dos calotes polares, claro, temos que tomar atenção às alterações climáticas. Tudo isso é ecologia. Uma ecologia integral é o quê? Olha, vou-vos pôr numa imagem mais simples. Obviamente, não usaremos
com as crianças, mas para todos percebermos o que é a ecologia integral. A ecologia integral é o seguinte, imaginem, assim como eu não posso tratar a natureza como lixo, tenho que reciclar, a ecologia integral diz que eu não posso tratar o ser humano também como lixo. Imaginem o seguinte, alguém que recicla, faz tudo como deve de ser, muito verde, muito não sei o quê, mas depois trata mal os outros. Isso não está a viver a ecologia integral. Estão a ver? A ecologia integral é dizer que o ser humano também faz parte daquilo que é a natureza. E por isso, aliás, como vamos ler na palavra de Deus, o ser humano é a última, dentro da criação, digamos, é de certa forma, o cume da criação. Claro que, enfim, o cume da criação, entre aspas, obviamente, não somos, mas somos criados à imagem de Deus. Pronto, esta é a primeira parte é enquadrar o tema. Enquadrar o tema porquê? Porque lá está, é preciso termos as coisas arrumadas. A natureza é um ato de amor, é preciso reciclar, é preciso ser verde, isso é tudo verdade, mas temos que ser irmãos uns dos outros. O Papa Francisco agora publicou uma outra encíclica a seguir. Portanto, ele já tinha publicado várias, bem, não encíclicas, mas vários escritos do Magistério sobre isto. Agora publicou Fratelli Tutti, irmãos de todos. E o que é que isso diz? Diz exatamente isso. Até daquelas pessoas que são mais diferentes, e que às vezes é mais difícil ser irmão, é mais difícil amar, é mais difícil não ter preconceitos, é precisamente, em especial a esses, que nós todos devemos amar. E isso é ecologia. Isso é natureza. Estão a ver? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus também. Ok? Aliás, até foi de uma forma particular no meio da criação toda. Pronto. Esta é a primeira parte. Se calhar, eu não sei, irmã, o que é preferível? Se é já as dúvidas da primeira parte, se é as dúvidas todas no final, porque agora é uma outra parte, uma parte mais didática. É assim, pode-se abrir a dúvidas e a comentários, se houver. A experiência diz que pode ser mais fácil irmos falando, não é? Porque como estamos um bocadinho distantes e depois, se não houver dúvidas, avança. Se houver alguma questão que ficou, é importante ser colocada, porque estamos aqui diante dos conceitos base. Ok. Então, se alguém tem alguma pergunta sobre esta primeira parte, que no fundo é o enquadrar, pode agora colocar para depois avançarmos para uma parte mais prática, quase uma catequese com eles. Não há dúvidas. Está tudo esclarecido. Pronto. Ok. Entretanto, se tiverem alguma questão também, podem pôr a mão no ar. Sabem, aqui a aplicação do Teams tem esta possibilidade de pôr a mão no ar, ou também podem, pelo chat ou bate-papo, ir perguntando e eu interrompo e tento responder. Muito bem. Então, vamos passar à segunda parte. Peço que o documento PDF agora vá acompanhar o livro de Gênesis e faça um bocadinho de zoom para se poder ler o documento do PDF. Ir agora um bocadinho mais para baixo. O que é que eu agora ia propor? Ia propor o seguinte. Quando nós estamos com eles, é assim, nunca devemos deixar de lhes ler a palavra de Deus. É verdade, podemos dizer, bem, mas a palavra de Deus às vezes é difícil de perceber. É. A palavra de Deus, e se nós estamos lá, também podemos ir explicando. Então, o que é que eu ia propor? O que eu ia propor, no fundo, como uma possibilidade também até de catequese que possam fazer, é uma catequese didática. As crianças precisam de ver coisas, de mexer. Claro que agora com a pandemia, enfim, cada um terá as restrições que tem e por isso poderá adaptar um bocadinho também àquilo que achar melhor. Mas a ideia era o seguinte:
ler os 2 primeiros capítulos do Gênesis, o primeiro, o segundo, digamos, aí seria opcional, e à medida que vai havendo os dias, porque digamos, no Gênesis, a criação, tudo aquilo que existe, o universo foi feito em 6 dias. Ao 7º, Deus descansou. E então o que eu fiz foi dividir por dias e dar uma imagem às crianças de cada dia daquilo que corresponde para elas poderem ver, poderem mexer, etc. Muito bem. Então, no primeiro dia, começamos pela leitura. Passo a ler. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou dia à luz e às trevas noite. Assim surgiu a tarde e em seguida a manhã. Foi o primeiro dia. Muito bem. Temos o primeiro dia. O que é que eu ia propor? Ia propor, por exemplo, se for presencial, que deve ser, não é? Porque também com estas idades é melhor o presencial, se tiver que ser mesmo online, pronto, mas também dá para fazer. Ter um candeeiro e fazer jogos de luz. Eu aqui não, por acaso tenho um candeeiro, mas não tenho muito jeito para fazer, se calhar, os jogos de luz. Mas o perceber que é da escuridão para a luz. Criação, o amor de Deus é das trevas para a luz. O amor de Deus é luz. Ilumina-nos. Orienta-nos. Estão a ver? Até podem fazer o jogo com eles. Apagam as luzes. Eles normalmente ficam todos agitados. Quando se apaga a luz, ficam... Também depende se for de dia e depende do sítio, se é mais escuro, se é mais claro. Mas perceberem a importância de Deus. Estar com Deus é a diferença, ou não estar, é a diferença de ter luz e não ter. Neste caso, ter, que eu agora estou a pôr. Está bem? Portanto, jogos de luz. Aqui os jogos de luz, eu tentei não fechar as coisas, ou seja, cada um poderia aqui inventar um bocadinho a dinâmica que quisesse, mas acho que um jogo de luz podia ser engraçado. Vamos ao segundo dia. Deus disse, estou a ler, haja um firmamento entre as águas para as manter separadas umas das outras. E assim aconteceu. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam sob o firmamento das que estavam acima do firmamento. Deus chamou céus ao firmamento. E assim surgiu a tarde e em seguida a manhã. Foi o segundo dia. Bom, agora aqui temos a separação entre as águas, a terra e o céu. E então, o que podíamos fazer? Eu sugiro, agora eu peço que o PDF vá um bocadinho mais para baixo. O que eu sugiro é uma cartolina, ou também aqui um jogo de cartolinas. Cartolinas castanhas, azuis, verdes. Ou também, para os mais audazes, pegar por exemplo, numa bacia com água, visualizarem a criação a acontecer. Primeiro, das trevas para a luz, depois a aparecer a terra, a água, poderem ver os elementos a aparecer. O amor de Deus a criar. O amor de Deus vai criando dia após dia uma coisa diferente. Primeiro dia luz, segundo dia terra, água e o céu. Como fazer? Eu proponho com cartolinas, com água, mas é uma proposta. Vocês, digamos, podem usar a vossa criatividade, que nesta matéria certamente será até tem mais experiência do que eu. Depois, continuo a ler, vamos para o terceiro dia. Deus disse, reúnam-se as águas que estão debaixo dos céus num único lugar, a fim de aparecer a terra seca. E assim aconteceu. Deus chamou terra à parte sólida e mar ao conjunto das águas.
e Deus viu que isto era bom. Deus disse que a terra produza verdura, erva com semente, árvores frutíferas que deem fruto sobre a terra, segundo as suas espécies, e contendo semente. E assim aconteceu. A terra produziu verdura, erva com semente, segundo a sua espécie, e árvores de fruto segundo as suas espécies, com a respectiva semente. Deus viu que isto era bom. Assim surgiu a tarde, e em a manhã foi o terceiro dia. Ok, então no terceiro dia, o que eu ia propor é, eu pus aqui árvores, mas é a flora. Podem ter arbustos, podem ter... Como ter árvores? Olha, aqui também um bocadinho pode ficar à vossa criatividade. Desde aqueles que têm aquelas árvores tipo dos Playmobil, que os miúdos usam muito, não é? Aquelas árvores daqueles jogos do Playmobil ou do Lego, ou até uma árvore pequenina, por exemplo, aquelas árvores japonesas. Enfim, olhem, eu acho que é importante eles verem as coisas a aparecer. Verem, poderem mexer. É verdade que agora com a pandemia tem que ser tudo desinfetado, pronto. Mas, enfim, com os limites todos que há, mas possam ver as árvores a brotar. Pode haver arbustos, pode haver musgo, pode haver o verde. Aqui é bom ver o brotar da flora. O brotar da flora. Ou seja, tudo aquilo que é verde, tudo aquilo que também nos dá o ar, podemos depois fazer perguntas. Então, o que é que faz uma árvore? A árvore dá-nos o ar. Mas então, não esqueça, é Deus, é Jesus também que nos está a dar, porque nos ama. Jesus dá-nos as árvores, que nos dão o ar, que nos dão a vida, que nos ajudam a viver. Estão a ver? Em todas estas coisas podemos sempre pôr a partir de Deus, que é diferente apenas da tal ecologia apenas verde, que é importante, mas nós temos a outra parte também. Vamos para o quarto dia e passo a ler. Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite e servirem de sinais, determinando as estações, os dias e os anos. Servirão também de luzeiros no firmamento dos céus para iluminarem a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite. Fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para presidirem ao dia e à noite, e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. Assim surgiu a tarde, e em seguida a manhã. Foi o quarto dia. Bom, agora aqui neste dia, o que é que surge? Surgem as estrelas, a lua e o sol. E vejam, aqui podemos fazer de várias formas. Podemos também usar cartolinas, podemos usar um projetor, por exemplo. Se tivermos o retroprojetor, pôr a imagem da lua, a imagem do sol, a imagem das estrelas. Sabem, normalmente, isso acho que é com todos nós, não é só as crianças, mas eu falo por mim, quando era mais novo, levaram-me ao Planetário de Lisboa. Aquela imagem, mesmo que seja projetada num projetor, não é? De um céu estrelado, da bondade de Deus que se vê nas várias, no universo, isso tudo pode aparecer, ok? Isso tudo pode aparecer e pode ser, e até podemos pôr uma música, por exemplo, no meio disto. Aliás, isto depois depende da criatividade, é aberto à criatividade. Em cada um dos dias podem pôr uma música diferente, por exemplo. Alguns que quiserem até podem fazer disto uma espécie de peça de teatro, em que as coisas vão acontecendo e cada criança vai trazendo um elemento, a primeira com o candeeiro, depois com cartolinas, depois com árvores, ou até eles próprios fazerem de árvores, ou eles próprios fazerem... E aqui também com as estrelas, a lua e o sol. Portanto, há aqui, digamos, é aberto também à possibilidade e à criatividade também de cada catequista do despertar da fé. Depois, no quinto dia, Deus disse que as águas sejam povoadas de inúmeros seres vivos e que por cima da terra voem aves sob o firmamento dos céus. Deus criou, segundo as suas espécies, os monstros marinhos,
e todos os seres vivos que se movem nas águas, e todas as aves aladas, segundo as suas espécies. E Deus viu que isto era bom. Deus abençoou-os, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Assim surgiu a tarde, e em seguida a manhã. Foi o 5º dia. Então, aqui aparecem os animais marinhos e as aves. Aqui, mais uma vez, como é que eles vão de aparecer? Olhem, há inúmeras maneiras, como já foram percebendo, acho que também pode caber um bocadinho à vossa criatividade. Aqui, se vocês virem, não aparecem animais marinhos. A expressão que aparece, monstros marinhos. Pronto, é preciso perceber que no tempo em que foi escrito o Gênesis, eles não conheciam todos os animais que estavam debaixo, que estavam na água. Conheciam os peixes, faziam a pesca, mas não conheciam tudo. Pronto. O que significa que às vezes eles assustavam-se porque viam algum animal maior, se vissem uma baleia, por exemplo, e não compreendiam totalmente o que é que era. Bom, o que é que podia aparecer? Eu sugiro, por exemplo, porque acho, mas pronto, isto é pessoal, eu gosto de ver. Por exemplo, imaginem aparecer aqui, se tiverem um projetor, se tiver esta possibilidade de ter um projetor, uma baleia com o som da baleia, debaixo d'água. De repente, aparece uma baleia debaixo d'água e a fazer aqueles sons que a baleia faz. São sons muito, muito fortes, ao mesmo tempo calmos. Quer dizer, mostra a vida que Deus cria. A vida que começa a brotar de maneiras cada vez mais próximas do ser humano. Estão a ver? Deus ama os animais. Deus criou os animais. Portanto, e viu que era bom. Deus, aliás, é o que vamos ver a seguir, é que ele viu que era bom. E as aves? As aves também, lá está. Pode ser desde, por exemplo, se começaram com cartolinas, se calhar aqui podem fazer um registro tipo Playmobil. Ter aqui os animais marinhos, as aves. Pronto, se tiverem, muitas vezes nos centros até, e nos infantários, e muitas vezes até há todas estas peças. Pronto, senão também pode ser giro também, por exemplo, é verdade, pronto, lá está as restrições da Covid, mas eles trazerem, por exemplo, um traz uns animais marinhos, outros traz aves, depois, pronto, se for preciso, desinfeta-se, mas em todo o caso acho que é giro englobar todos os miúdos. Todos se sintam participantes da criação. Verem a criação, tocarem a criação, ouvirem a criação. Jogar com os 5 sentidos. Bom, talvez não o paladar, mas se quiserem até o paladar, até pode, pronto, mas agora, bem, não sei como é que é com as restrições, pronto, o paladar é mais difícil. Mas em todo o caso, os outros sentidos podem ser todos despoltados, podem ter um som, podem ter um vídeo, pronto. Depois, Deus disse que a terra produza seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais ferozes segundo as suas espécies. E assim aconteceu. Deus fez os animais ferozes segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E Deus viu que isto era bom. Então aqui já começam os mamíferos diversos. Digo diversos, no fundo são todos menos o ser humano. Pronto. Então aqui podem abrir-se à criatividade. Desde passar a selva e ver os animais da selva. Por exemplo, pronto, eu noto isso, por exemplo, os meus sobrinhos gostam imenso do Rei Leão. Aliás, eles não conseguem estar um dia sem ver pelo menos uma cena do Rei Leão, nem que seja uma música do Rei Leão com os animais todos a aparecer. Pronto. Podemos, obviamente, jogar com isso, podemos continuar com um esquema, por exemplo, tipo Playmobil, trazer as várias coisas, podemos, eventualmente até, dependendo das possibilidades e da geografia, fazer alguma visita que seja, por exemplo, nós aqui nos Olivais Sul, nós temos a Quinta Pedagógica. E, portanto, mesmo em tempo de Covid, com as devidas, penso que tudo, com as devidas restrições, dá para ir com os miúdos e dá para lhes mostrar os diversos animais. Pronto. Que são amados por Deus.
E isso é bom que eles percebam desde pequeninos, não é? Às vezes o ser humano trata mal os animais, mas não é suposto. Não é suposto. Bom, vamos então ao último dia da criação, que é o 6º dia, porque ao 7º, como já disse, ao 7º dia Deus repousou, descansou. 6º dia. Depois Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. Abençoando-os, Deus disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Deus disse: também vos dou todas as ervas com semente que existem à superfície da terra. Assim também, como todas as árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os seres vivos que existem e se movem sobre a terra, igualmente dou por alimento toda a erva verde que a terra produzir. E assim aconteceu. Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Assim surgiu a tarde, e em seguida a manhã. Foi o 6º dia. Muito bem. Então agora temos os seres humanos. Temos-nos a nós. Deus criou tudo com amor. Foi dizendo sempre que está tudo bom, está tudo muito bom. E termina a criação a dizer considerou-a muito boa. E quando aqui diz boa, pode ser traduzido também, se quiserem, considerou-a muito bela. A natureza, a criação é bela. Às vezes é o ser humano é que torna as coisas menos boas e menos belas, mas Deus criou as coisas bem feitas. Pronto. O que é que podemos fazer aqui? Mais uma vez, várias coisas. Que joguem com os sentidos. Se tiverem a fazer a lógica das cartolinas, agora vêm os bonecos da Playmobil, os seres humanos, um homem e uma mulher. Depois, se tiverem a fazer com o projetor, podem projetar uma cena, por exemplo, porque aqui diz que o ser humano vai dominar sobre os peixes, etc. Podem fazer uma cena, por exemplo, do ser humano a passear na natureza, ou pronto. A internet tem vários recursos onde podemos sempre recorrer e ajudar, caso estejam a usar um projetor. Caso estejam, por exemplo, a fazer o teatro, aqui entra um menino e uma menina, e pronto. E podem também aqui pescar, fazer caça, pronto. Agora, obviamente, isso é importante mostrar que, ainda que isso aconteça, a pesca, a caça, etc., Deus quer que nós amemos os animais. Ainda que, claro, assim como o leão, para sobreviver, pronto, tem que comer, não é verdade? Portanto, faz parte da natureza dele. Nós também, é verdade, podemos ser vegetarianos e tudo mais, mas quando somos omnívoros, comemos carne, pronto. Nós podemos amar a Deus, amar os animais, mas também saber que estamos todos aqui a concorrer uns para os outros. Pronto. E assim, digamos, é importante aqui ver, Deus termina a criação e diz assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Reparem que quando Deus criou as árvores, as aves, os monstros marinhos, ele não dizia façamos à nossa imagem e semelhança. Fazia com amor, claro, mas o ser humano é o único que Gênesis apresenta assim, de forma claramente, a dizer que é o ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. O que é que nós temos que é a imagem e semelhança de Deus? Olhem, temos a nossa alma, somos corpo e alma, e a responsabilidade. Deus criou
o ser humano tem o poder de criar também. Tem o poder de construir, tem o poder, infelizmente, também tem o poder de destruir. E o que Deus aqui quer é que tomemos conta e façamos o bem à criação. Nesse sentido, também somos à imagem e semelhança de Deus, porque temos o poder nas nossas mãos de poder fazer o bem e de poder construir um mundo melhor. Claro que os animais também podem, mas não têm os nossos instrumentos. Nós temos instrumentos que permitem, de uma maneira mais larga, mais alargada, maior, fazer o bem a toda a criação. Em Gênesis 2, termina assim. Foram assim terminados os céus e a terra e todo o seu conjunto. Concluída, no 7º dia, toda a obra que tinha feito, Deus repousou no 7º dia de todo o trabalho por ele realizado. Deus abençoou o 7º dia e santificou, visto ter sido nesse dia que ele repousou de toda a obra da criação. Esta é a origem da criação dos céus e da terra. Ponto. Podem terminar aqui. Pronto, em Gênesis 1 a 4. Se quiserem, o resto depois é, digamos assim, extra ou opcional, quem quiser. Porquê é que termina aqui? Termina aqui porque está toda a descrição da criação. O que continua depois, em Gênesis 2, é um outro relato da criação do homem e da mulher. É verdade, há 2 relatos da criação do homem e mulher. Aquele que acabámos de ouvir e o outro, que está aí o texto, em seguida. Bom, como digo, não creio que seja preciso lerem os 2. Mas ir até aqui é importante, porque ao 7º dia Deus descansou. O descanso também é importante, o descanso do ser humano, o descanso da criação, o descanso de Deus. Porquê que o descanso é importante? Porque, como dizia o padre Vasco Pinto Magalhães, só avança quem descansa. Olá. Estão a ver? Só avança quem descansa. Para poder servir a criação, para poder servir os outros, temos de ter forças. E para ter forças, Deus ensinou-nos também é importante descansar. Descansar não é mau, é bom. Estão a ver? Não podemos estar sempre descansados. Senão aí as coisas ficam por fazer. É bom, durante 6 dias trabalhou, 1 dia descansou. E, portanto, isto no fundo é uma imagem também da vida humana. A vida humana trabalhamos durante o dia todo, descansamos depois também. À noite, ou quando encontramos o tempo próprio para isso. Está bem? Pronto. Aqui também, lá está, tudo depende do que estejam a fazer. Se estiverem a fazer um teatro, até podem todos adormecer, ou podem todos... Se estiverem a fazer, a projetar, podem pôr uma música, assim, a embalar. Se estiverem a fazer com as cartolinas, podem também pôr os bonecos a adormecer, pôr a música. Pronto. Digamos, o que eu acho que é importante com as crianças do Despertar da Fé é que elas sintam o que acontece. Sintam e vão compreendendo aos poucos. Não têm que compreender tudo, nem nós compreendemos tudo. Pronto, só Deus é que compreende tudo. Nós vamos compreendendo aos poucos. Sintam, toquem, vejam, ouçam a criação. E, sobretudo, percebam que a criação é amor. Deus ama tudo. E estamos todos ligados. Isso é o mais importante que temos que compreender. E por isso somos responsáveis quando a natureza está ferida. Temos que ser médicos da natureza. Temos que cuidar da natureza. Temos que dar o tal abraço de Deus, a ternura de Deus para com a natureza. Ok? Portanto, é uma graça termos sido criados assim. É uma coisa boa, uma prenda que Deus nos deu. Mas é uma prenda, mas também é um desafio. É responsabilidade. Ok? Pronto. Agora, esta aqui é opcional, pois quem quiser faz este relato, que é o outro relato da criação do homem e da mulher. Eu não vou ver aqui convosco. Quem quiser pode fazer, depois podem ficar com este documento. Já agora, esta tradução da Bíblia é da Bíblia chamada dos Capuchinhos. A Bíblia é de Deus, obviamente, mas foi traduzida com a coordenação dos frades capuchinhos.
acho que é uma tradução que é acessível, que é compreensível. Quem quiser, principalmente os que estiverem a fazer teatro, os que escolherem fazer teatro com as crianças, podem fazer esta continuação do homem e da mulher da sua criação. Pronto, depois poderão ler e poderão fazer a representação. E pronto, e da minha parte, era assim o que eu tinha para apresentar.